Fala galera, ligado aqui no canal do VCR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: Antônio Oliveira, técnico do Corinthians. A missão do português que é o novo treinador do Timão. Vamos dar uma olhada aqui no perfil do Antônio Oliveira, da missão que ele tem. Mas antes, lembrar para você que a KTO, que é parceira aqui do canal do VSR, tem as melhores cotações para os jogos do Campeonato Paulista. Então você que gosta de dar aquele seu palpite, faz aquela sua análise, projeta resultado, projeta o que vai acontecer nos jogos, na KTO, as melhores cotações para você. E você sabe que entrando no link que está aqui na descrição e colocando o código VSR20, você leva 20% de bônus no seu primeiro depósito. Mas sempre lembrando que a KTO, essas jogadas são entretenimento. Você não vai ficar milionário da noite para o dia com essas jogadas. Você tem que separar o dinheiro do entretenimento, o dinheiro para você se divertir. Não vai botar dinheiro importante da sua vida, aluguel, compras, para fazer a jogada. A KTO não quer isso. A KTO quer que você se divirta e que você acompanhe os jogos com mais emoção, beleza? Corinthians anunciou, e o Cuiabá também, quer dizer, na verdade o Cuiabá anunciou que o Corinthians pagou a multa nesta sexta-feira, a multa de 1.040.000 reais, 1.040.000 reais, pagou ao Cuiabá para tirar Antônio Oliveira do Dourado. Assim, o Antônio Oliveira e sua comissão técnica trocam o Cuiabá pelo Corinthians para ser o técnico do Timão. Eu não sei se o Antônio Oliveira vai estar no banco do Corinthians contra a Portuguesa no domingo, porque tem aquela questão que a gente falou aqui nos vídeos ao tratar aí da demissão do Mano, que o Campeonato Paulista ele tem aquela regra de que você só pode registrar o novo treinador quando você provar que acertou tudo, rescisão e tudo, com o técnico anterior. Então, o Corinthians ainda está trabalhando para o Mano Menezes aceitar a proposta de pagamento da multa que o Corinthians oferecer, para o Mano emitir lá um documento, emitir uma comunicação dizendo que já se acertou com o Corinthians. Aí sim, depois que isso aconteça, o Corinthians pode registrar o novo técnico. Então, eu não sei se vai dar tempo. Eu estou gravando esse vídeo 6h40 da sexta-feira. Eu não sei se o Corinthians vai conseguir fazer isso. Então, eu não sei se o Antônio Oliveira dirige o time, no momento que eu estou gravando esse vídeo, se dirige o time contra a Portuguesa no domingo. Mas o Corinthians, até segundo a apuração da TNT Esportes, o Corinthians já está entendendo que está avançando com o Mano. Então, o Antônio Oliveira vai chegar e tem que só definir quando ele, de fato, vai estar no banco. E aí tem que ver quem vai treinar o Corinthians contra a Portuguesa, porque o Corinthians demitiu, nesta sexta-feira, o Thiago Kozlowski, que foi quem dirigiu o Corinthians na derrota contra o Santos. O Corinthians mandou o interino embora. O Thiago Kozlowski deu ali uma entrevista, muito pé no chão demais, dizendo que a missão do Corinthians era lutar contra o rebaixamento, que não dava para enganar o torcedor. Enfim, eu sei que hoje, sexta-feira, o Thiago Kozlowski, que era uma espécie de auxiliar técnico do clube, auxiliar técnico fixo, acabou sendo demitido. Vamos lá, o que eu acho da contratação do Antônio Oliveira? Eu acho uma boa contratação, desde que ele tenha paz, ele tenha tranquilidade para organizar o time do Corinthians primeiro. O que eu quero dizer com isso? O Corinthians vive uma situação complicadíssima, de 5 derrotas em 6 partidas, uma vitória contra o Guarani no primeiro jogo e 5 derrotas seguidas no Paulista. O pior começo de Campeonato Paulista do Corinthians desde 1932, mais de 90 anos. Então, o Antônio Oliveira ele vai chegar num clube em que ele tem muito trabalho. Ele tem trabalho em fazer o time ser mais organizado, fazer o time parar de ser frágil defensivamente, fazer os jogadores recuperarem confiança, melhorar a forma de jogadores que deveriam ser o destaque do time.
tem que integrar jogadores que chegaram. Então, o Antônio Oliveira tem muito trabalho nesse começo. Ele precisa de paz, ele precisa de calma, ele precisa de entendimento que talvez esses 6 jogos aí sejam jogos complicados, jogos problemáticos para o time do Corinthians, que nesse momento, no momento que eu estou gravando esse vídeo, está na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. Aí você vai dizer, você acha que o Corinthians cai? Eu vou dizer que não, acho que não. Mas rebaixamento, meu amigo, não dá pra gente ficar achando. Rebaixamento é o seguinte, você tá na zona de rebaixamento, trabalha como se você... Trabalha com a realidade de que tem que fugir. Então, assim, não é porque fala, mas o Corinthians é time de pensar em título, em classificação do Campeonato Paulista. Lógico que é, historicamente é, um dos maiores clubes do Brasil. Mas a situação de momento é encarar de frente e dizer que o Corinthians está brigando para não cair. O Antônio Oliveira, ele é um técnico jovem, 41 anos, bem jovem, né? A gente fala do Carpini, 39, o Antônio Oliveira tem 2 anos a mais, então ele é muito jovem também. Ele construiu basicamente a sua carreira toda como auxiliar, seja em Portugal, seja no Oriente Médio, seja no futebol russo. Em 2021, chegou ao Brasil junto com o Gesualdo Ferreira, quando o Gesualdo veio treinar o Santos. Ele veio como auxiliar do Gesualdo Ferreira, aí o Gesualdo durou pouco no Santos. Ele continuou no Brasil, foi ser auxiliar do Atlético Paranaense, rapidamente virou técnico do Atlético Paranaense. O começo foi muito bom, foi excelente, mas rapidamente os resultados pararam de vir, e aí ele acabou saindo do Atlético Paranaense. O começo foi muito interessante no segundo semestre de 21. No meio de 22, aí ele voltou para Portugal, no meio de 22 voltou para o Brasil para livrar o Cuiabá do rebaixamento, coisa que ele conseguiu de uma forma até boa, de uma forma relativamente tranquila no Brasileiro de 22. Acabou o contrato, recebeu uma boa proposta para treinar o Curitiba, nada funcionou no Curitiba, eliminação na primeira fase do Campeonato Estadual, eliminação cedo na Copa do Brasil. Ele foi demitido e aí voltou para o Cuiabá, e no Cuiabá fez o seu grande trabalho aqui no futebol brasileiro, que foi no Brasileiro de 2023. O Cuiabá terminou na 12ª colocação, à frente do Corinthians, não teve risco de rebaixamento praticamente em nenhum momento do campeonato, classificou para a Sul-Americana e já estava fazendo o trabalho para continuar no Cuiabá, até que veio a proposta do Corinthians, tá? O Antônio Oliveira, estou deixando aqui, o desempenho dele pelo Cuiabá, e com detalhe que são jogos de Brasileirão, tá? São jogos de Brasileirão. Aqui nesses dados aqui, né, basicamente, né, a maioria deles, tem só o estadual desse ano, mas a maioria deles no Brasileirão. 37 jogos, 16 vitórias, 10 empates, 11 derrotas, 47 gols marcados, 32 gols sofridos. Repare, menos de 1 gol por jogo sofrido com a camisa do Cuiabá, né, dirigindo o Cuiabá. 14 partidas sem sofrer gols, 7 finalizações, 7,8 finalizações para fazer um gol. Então, para ele fazer um gol, ele precisava chutar 8, arredondando 8 finalizações, e 10,5 finalizações sofridas para levar um gol. Então, reparem, a cada jogo, para você fazer, os times, na média, para fazer um gol no Cuiabá, precisavam finalizar 10 vezes, mais de 10 vezes. E 43,3% de posse. Aí, uma situação natural, né? Considerando que o Cuiabá, em termos de elenco, em termos de peça, principalmente que esses jogos são quase todos de brasileiro, no brasileiro ele tem mais tendência a ter um time menos forte do que o adversário, né? Então ele tem menos posse de bola. Esses são os números. Esse número aqui, tudo isso aqui foi levantado pelo SofaScore. Você quer baixar o app do SofaScore para ter acesso a dados como esse? Vem aqui embaixo, clica no link que está no primeiro comentário fixado nesse vídeo, você baixa totalmente de graça o app do SofaScore, beleza? Totalmente de graça, você não paga nada. Só clicar no link que está aqui, você baixa tempo real, resultados em tempo real, estatísticas, mapas de calor, classificação dos campeonatos, tabela dos campeonatos, tudo isso no app do SofaScore. Só baixar no primeiro comentário desse vídeo. Os times do Antônio Oliveira normalmente jogam em 2 esquemas, basicamente, né? Ou num 3-4-3,
em que ele usa 3 zagueiros, libera os alas, meio campo de pegada e um ataque com força pelos lados e com um atacante de referência. Ou joga num 4-2-3-1, que às vezes vira um 4-3-3, né? E aí nesse 4-2-3-1, você tem ali uma dupla de volantes, né? Um meia barra volante, que às vezes foi o Denilson, às vezes foi o Cepelini, 2 jogadores de muita movimentação, de muita intensidade pelos lados e um centroavante. Isso basicamente que joga o time do Antônio Oliveira. Saída de bola. Normalmente ele faz uma saída de 3. E aí pode ser ou com o volante afundando entre os zagueiros, e o Ranieri fazia muito isso com o Cuiabá, tem esse ponto, né? O Ranieri virou um dos destaques do Campeonato Brasileiro na posição, na mão do Antônio Oliveira no Cuiabá. E o Ranieri está no Corinthians. Então, ou o Ranieri afundava para fazer os zagueiros, ou ele saía com os zagueiros mais o lateral direito, Matheus Alexandre, né? E aí, no Corinthians, por exemplo, se ele quiser afundar o Ranieri está no Corinthians. Então, um entrosamento imediato. Se ele quiser usar um lateral direito para fazer construção, para fazer saída de bola, o Fagner faz isso muito bem, né? O Fagner ajuda muito na saída de bola. Só que o Fagner não vive um bom momento. Em especial também falhando muito defensivamente. O Corinthians está acertando o Mateuzinho. O Mateuzinho não é muito um lateral de uma saída de bola muito confiável, né? Ele é um lateral muito efetivo no campo de ataque, especialmente quando ele passa do meio campo, seja para procurar o fundo, seja para entrar em diagonal, mas a saída de bola do Mateuzinho não é o ponto forte dele. Então, se ele quiser usar, se o Antônio Oliveira quiser usar o lateral direito para fazer a saída de bola, como ele fez com o Matheus Alexandre no Cuiabá, o mais indicado seria o Fagner. Tem muito torcedor do Corinthians na bronca com o Fagner, pedindo até para o Fagner ser barrado. Esse é um ponto. No Cuiabá, apesar dele gostar da saída de 3, no Cuiabá, a maior parte do tempo, ele jogou muito com ligação direta, muito com bola longa. E aí ele tinha o Daverson, né, que faz muito bem isso, faz muito bem a chamada casquinha, a disputa dessa primeira bola. Então, assim, no Corinthians, e isso tem a ver porque na maior parte do jogo, dos jogos do Brasileiro, o Cuiabá, ele não era protagonista do jogo. Ele era uma postura um pouco mais reativa. No Corinthians, na maioria dos jogos, ele vai ter que tomar a iniciativa, ou espera-se do Corinthians que ele tome a iniciativa. Então, assim, não sei se ele vai usar tanto essa ligação direta, tanto essa bola longa, com o Pedro Raul, no caso, acho que seria o mais indicado, jogando no Corinthians, considerando que a gente imagina que o Corinthians vai enfrentar mais adversários, especialmente na Neoquímica Arena, mais adversários retrancados do que adversários que queiram sair para trocação. Meio campo do Cuiabá era de muita pegada, com o Ranieri, o Fernando Sobral e quase sempre o Denilson, muita pegada, aproximação, mas muita pegada, e essa seria o cenário. Tem um ponto que o Mano Menezes, ele indicou o Hugo, lateral esquerdo, que é um lateral mais defensivo. No Cuiabá, quem jogou a maior parte do tempo, especialmente no ano passado, na lateral esquerda era o Riquelme, que apoiava muito, né? Então, assim, lógico que o titular do Corinthians deve ser o Palácios, mas o Palácios acho que vai demorar um pouquinho a voltar, tem que ver como é que vai funcionar essa questão. Ele costuma se defender quase sempre no 5-4-1, e aí o Ranieri afundando entre os zagueiros, então você fica os 2 zagueiros, Ranieri e os 2 laterais, uma linha de 4, com os pontas voltando e se juntando aos jogadores de meio, e só o atacante, que no caso era o Daverson, fazendo a movimentação lá. E ele alterna, em termos de marcação alta, ele fez em alguns momentos, mas em cenários específicos de jogos, com o Cuiabá. Normalmente ele fazia uma marcação num bloco mais médio, na altura do meio campo. Se o Cuiabá estivesse ganhando, afundava e era uma marcação num bloco bem baixo. Em alguns cenários, quando o time adversário estava dando chance ou quando estava perdendo, subindo marcação e encaixando muito a marcação no setor que está a bola, né? Fazendo aquela marcação alta em um dos lados. Esse é o cenário do Antônio Oliveira. Acho que é um bom técnico. Acho que
ele vai chegar com uma missão muito grande de tentar organizar o Corinthians, de tentar ajustar o Corinthians, e acho que ele não vai ser cobrado até porque a torcida do Corinthians lida bem com isso, com a questão do saber sofrer, com a questão do jogo sofrido, com a questão de recuar e conseguir. Ele vai, num primeiro momento, ter tranquilidade para ajustar defensivamente o time, para fazer o time parar de tomar gol, para fazer o time parar de entregar bolas, porque acho que ele vai partir daí. Vamos lembrar, o Cuiabá levou menos de um gol por jogo no comando do Antônio Oliveira. Então acho que ele vai começar ajustando o setor defensivo e do meio para frente vai tentar ajustar. Eu acho que é um bom nome. Sinceramente, acho um nome melhor que o do Zanardi, o técnico de São Bernardo, que era a expectativa. Eu acho que é um nome melhor. Resta saber se o turbilhão que é o Corinthians hoje, dentro e fora do campo, se não vão atrapalhar o trabalho do Antônio Oliveira, né? Porque nas duas situações, nas situações em que ele precisou dar resposta muito rapidamente, ou que a cobrança foi muito exagerada no sentido de fazer o time funcionar, não deu tanto certo. Lá no Atlético Paranaense, no comecinho deu, depois parou de dar. No Curitiba, as coisas estavam muito bagunçadas também, a cobrança grande e tudo. E ele não funcionou, caiu rápido. No Corinthians, entre aspas, o fato de estar numa situação ruim, acho que joga a favor dele, né? A situação do Corinthians é complicadíssima. 5 derrotas seguidas dentro do Paulista. Então, assim, ele já chega com um cenário muito ruim. Então, acho que pode dar uma calma ali, pode dar uma acalmada. Eu acho que o torcedor vai jogar junto. É um técnico que gosta de trabalhar muito, é um técnico que gosta de desenvolver jogadores, fazer os seus jogadores melhorarem. Então, o Corinthians, que tem muitos jovens, pode se beneficiar disso, mas tem que ver se o turbilhão que está o Corinthians não vai atrapalhar o trabalho do Antônio Oliveira. É isso. Agora eu quero te ouvir o que você acha do trabalho do Antônio Oliveira, o que você acha do nome do Antônio Oliveira. Diz aqui embaixo nos comentários. O resto, like, se inscreve no canal, sininho das notificações, copia o link do vídeo, espalha aí no grupo do WhatsApp, Telegram. Obrigado demais pela audiência, valeu, tchau.